Bom, então olha que importante esse enunciado, né? As feiticeiras ou detentoras dos poderes das mães ancestrais. Vocês sabem que a sociedade ocidental ela é patriarcal, né? A sociedade africana ela é matriarcal, ou seja, a mulher está no centro das relações, né? Porque a mulher detém esse poder, né? De gestação. Ela está dentro do grupo das criaturas que podem trazer à vida outras criaturas, né? Então isso é um poder que Olorum deu às mulheres. Então a sociedade africana ela é matriarcal. Percebam a diferença, né? Por exemplo, a gente está falando aqui das mães ancestrais, né? E pouca gente sabe, mas lá no Padê, quando a gente vai fazer o Padê para Exu, na encruzilhada, né? Todo mundo sabe que é Padê, né? Sabemos ou não sabemos o que é Padê? Sim. No Padê, na encruzilhada, a gente vai pedir para Exu, né? E também, como vocês acabaram de ver, a gente vai pedir para Ziami Ojá, Yami Oxorongá. Né? Porque vocês viram que elas moram na encruzilhada, né? Na encruzilhada que separa o Aie do Orum. Então, quando a gente vai fazer o Padê, a gente, além de pedir para Exu, a gente também pede para as mães ancestrais, né? Que tudo seja apaziguado, que a gente tenha prosperidade, saúde, trabalho, né? Enfim, faz os pedidos lá, tanto individuais quanto coletivos, né? E aí é por isso que a gente não deve dizer que a gente vai despachar o ECO, né? E despachar é mandar embora. E o PADE é uma ação muito contrária a isso. O PADE é para pedir que venham questões, né? Venham coisas boas para mim e para o coletivo, né? Que, enfim, pedidos se realizem, né? Saúde seja abundante, enfim, né? Percebam o quanto as mães ancestrais, como é que é o nome? As Adje, né, as feiticeiras, estão ligadas a, a questões coletivas e individuais, né? A, 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 a pressupostos, né? Sociais, enfim, e coletivos. Né? Então, na hora de fazer esse pedido ali no PADE, ter esses conhecimentos teóricos é importante, assim, né? Para a gente não só pedir só para a gente, mas também pedir para o coletivo, né? Vai lá, Yamo, te interrompi. Basicamente, as Eleyé, ou Iami, são as detentoras do poder feminino, as senhoras dos pássaros, poder das feiticeiras, que recebendo-os, tomam-se Adjé. São mulheres que possuem poderes que as outras não têm, pois utilizam-se da magia. Diferentemente das feiticeiras na Europa medieval, que eram consideradas a personificação do mal, as Adjé, para os iorubás, representam os poderes místicos da mulher em seu potencial mais perigoso e destrutivo. Esse poder, axé das Yami, não é em si mesmo bom ou mal, moral ou perverso, importando apenas a maneira como é empregado, sendo a feitiçaria o seu exercício ilegítimo ou mal dirigido. Uhum. Dúvidas, comentários? Não. Não?
Não, Camila? Não. Por que o axé da Ziami não é bom nem é mal? Vamos lá, né? Porque essa dicotomia de bem e mal, isso é um conceito judaico-cristão, ocidental, né? Para as tradições de matriz africana, para a cosmovisão e filosofia africana, o bem e mal são constitutivos de uma mesma coisa. Ou seja, eles estão juntos. É o que está dizendo ali, ó. É o exercício ilegítimo ou mal dirigido. Ou seja, né? Quando tu faz um ebó e faz um pedido, né? E esse pedido, não, vamos pegar o exemplo de um catiço, que tu vai lá e faz um pedido lá pro catiço e aquilo acontece, né? Se realiza. E digamos que aquilo é negativo, né? Quem é que tem a autoria da ação? É quem pediu, não é quem executou, né? Ou seja, então esse mal que de repente possa ter acontecido, ser realizado, ele está em ti, né? Assim como se tu pediu alguma coisa boa, está em ti também, né? Então esse bem e mal ele não está dividido, ele não está separado. Esse bem e mal faz parte de uma mesma coisa, que é o axé. O axé é uma força neutra, né? E que a partir da minha vontade, seja boa ou ruim, ele se realiza, né? Então esse bem e mal ele está conosco. É uma força neutra que a partir da nossa vontade ele se realiza. E aí, então a realização dele vai depender do intuito da minha vontade. Se o intuito da minha vontade é o bem, ele se realiza a partir do bem. Se o intuito da minha vontade é o mal, ele se materializa enquanto mal. Então, por isso que ele vai dizer ali que essa dicotomia de bem e mal ele não faz parte da nossa dicotomia separação, tá? É de forma separada. Então, essa dicotomia de bem e mal, ela não é constitutiva dos pressupostos africanos. Ela faz parte dos conceitos aqui ocidentais, judaicos. Né? Isso é importante atentar para poder, inclusive, entender o texto, né? Porque o texto ali vai trazer, enfim, de forma mais complexa.